Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje não estou sozinho, hoje estou aqui com Felipe Domingues e com Mirticele Medeiro, conhecida como Mirti. É mais fácil, Mirti, assim. Bem-vinda, bem-vindo. Logo, logo vou apresentar quem são estes dois que estão comigo, mas quero agradecer desde já a presença de tantas pessoas queridas que já estão aqui ao vivo conosco, de várias partes do Brasil, como, por exemplo, o João Domingues, a Eliane Barros, a Zuleika Mitoso, a Reginair, a Zezé Cipriano e tantas outras pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. E como vocês sabem, o tema que iremos tratar hoje, e por isso estou aqui com a Mirti e com o Felipe Domingues, é justamente sobre o Papa Francisco. Então vai ser um momento de a gente tirar dúvida, de a gente fazer pergunta, de a gente conversar um pouquinho, de a gente aprofundar o que a igreja está vivendo. Neste canal aqui agora a gente vai falar um pouquinho. E será que a gente está em crise? Né? Então estamos aqui com dois jovens, uma mulher, um homem, que vão poder dar essa... Ah, Felipe, você é jovem, deixa de coisa aí. Bem mais jovem que eu. Né? Não vamos falar idades aqui, mas você é bem mais jovem que eu. Então, vamos aproveitar esse momento, já agradecendo de coração a todas as pessoas que estão presentes neste momento. Pois muito bem, eu quero apresentar primeiro a Mirti, não é? A Mirti é jornalista, mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Desde 2009, cobre o Vaticano para meios de comunicação no Brasil e na Itália. E é também colunista do Dom Total, onde publica às sextas-feiras. Bem-vinda, Mirtes. Boa noite. Obrigada, padre. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer o convite. É uma alegria estar aqui, ao lado do Felipe também, que conheço muito bem, ao lado do senhor, que já tivemos aí uma oportunidade de dividirmos um café pelas ruas romanas. E é sempre uma alegria também conversarmos sobre um assunto que me interessa bastante, do qual eu gosto bastante, que é o pontificado do Papa Francisco. Bem-vinda, Mirti. Mirti, você é natural de onde? Diga aí, qual a sua cidade, qual é o seu estado? Eu sou natural do sertão da Paraíba, Patos, né? Toda a minha família, na verdade, ela vem do Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte. Tem toda uma história aí. Esses dias me empenhei em reconstruir a minha árvore genealógica e constatei que sou descendente de judeus sefarditas. Então, tem uma bela história aí por trás dessa família, né, que é uma família muito simples, mas que foi se estruturando aí no sertão da Paraíba. Enfim, a gente sempre costuma dizer, nós do Nordeste, que todos ali nós somos primos, né? Porque, querendo ou não, a gente provém da mesma cultura, da mesma raiz e da mesma história. É verdade, mas esse detalhe é muito importante, a gente precisa conversar mais sobre isso. Porque ali, em algumas regiões do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco, é difícil a gente não encontrar muitos sinais, não é, do judaísmo, inclusive muitos de nós temos estes traços. Então, há muitos textos interessantes, inclusive vídeos sobre isso. Depois eu posso lhe apresentar, porque eu também gosto de pesquisar isso, viu? Eu posso, inclusive, dividir uns livros com o senhor sobre a região do Seridó, que é a região da minha família, que é muito interessante, né? Depois que eu comecei a estudar história, eu me interessei muito pela temática, então, quando tenho um tempinho livre, eu pesquiso um pouco a respeito. Muito bem, coisa boa. Mais um tema aí para a gente conversar depois. E também hoje temos aqui conosco o Felipe Domingues, que também nos encontramos em Roma, no período de estudo, e que tem a graça e a grata alegria de tê-lo aqui conosco hoje. Felipe Domingues é jornalista também, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, foi membro da comissão redatora do documento pré-sinodal e participou do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, na condição de perito para questões de ética da comunicação. Foi repórter de economia do jornal Estado de São Paulo e de saúde e meio ambiente no G1. Cobriu o Sínodo da Amazônia para o G1 e a Globo News. E também cobriu ali aquele momento da renúncia do Bento XVI para o Estadão. Bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, vamos falar aí do Papa Francisco, né? Tem muita coisa para falar. É verdade. E Felipe é natural de onde? Eu nasci em Brasília, né? Morei lá até os 7 anos.
Depois a gente mudou aqui para São Paulo, no ABC Paulista. Morei um tempo também em São José dos Campos, mas tem a raiz aí também no Nordeste, do lado da minha mãe, Minas, do lado do meu pai. Então, sou brasileiro, brasileiro raiz. Perfeito, que coisa boa. Essa mistura. Uma mistura grande. Pois bem, vamos começar agora com a Mirtes. Mirtes, Papa Francisco, no seu modo de ver, no seu modo de conceber, o que você, a sua opinião? Eu queria que fosse bem a sua opinião, assim, do seu coração, de tanta coisa que você tem visto lá em Roma, tem experimentado. O que você poderia, nestes primeiros minutos, trazer sobre o pontificado do Papa Francisco? Então, é um pontificado que traz tantas coisas que é até difícil a gente selecionar algumas coisas e nos concentrarmos sobre elas, né? Mas eu sempre gosto de lembrar que o Papa Francisco, até indo ao encontro do tema que o senhor nos propôs para essa conversa, de que o Papa Francisco, ele realmente assumiu o pontificado para colocar a instituição nos trilhos. Eu sempre gosto de dizer isso, né? A gente sabe que a própria eleição do Papa Francisco foi uma resposta a esse pedido de reforma. A gente sabe que na história da igreja, agora trazendo um pouco para a minha área também de pesquisa, as reformas, elas não foram tantas, mas elas foram bem pontuais. E o Papa Francisco, ele quer resgatar o espírito da reforma de, não sei, de muitos séculos atrás, quando se clamava, principalmente entre as camadas mais simples da igreja, uma reforma espiritual, uma reforma dos costumes, né? Tanto que nós vimos também com o surgimento de São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, que a gente pode dizer que são frutos desse movimento. E Papa Francisco vai ao encontro de uma forma de reformar, digamos assim, que vai muito ao encontro desse desejo de renovar a igreja a partir de dentro, né? Sempre se diz que a reforma da igreja ela acontece in capite et membris, pela cabeça e passa pelo corpo também da própria igreja. Então, eu considero, olhando para esse pontificado, que ele encarna realmente esse tipo de visão, digamos que ele tem uma visão eclesiológica da reforma que vai muito ao encontro desse anseio. É essa análise que eu faço. E quando o Papa Francisco assumiu o pontificado, que ele lançou aquele documento famosíssimo, que acabou se tornando o próprio programa de seu governo, a Evangelii Gaudium, ele confirmou realmente que a sua reforma não era qualquer reforma. Não se tratava de uma reforma somente das estruturas, não se tratava somente de uma reforma da própria Cúria Romana, embora essa seja uma das prioridades, mas com o tempo ele foi deixando muito claro, através dos seus gestos, através das mudanças que ele realizou, que a reforma dele ela veio para causar, no bom sentido, e que, sem dúvida nenhuma, ele será lembrado na posteridade como um Papa realmente reformador. Então, eu sempre gosto de focar nisso do Papa Francisco, trazendo um pouco, relembrando um pouco, digamos assim, o que ocorreu na história da igreja para nós nos contextualizarmos, nós nos situarmos que nós não estamos diante de um pontificado qualquer. A gente sabe que o próprio Papa Bento XVI já nutria esse desejo de realizar algumas mudanças aqui e ali, embora ele não possa receber esse título de Papa Reformador. Mas digamos que ele deu até um pontapé inicial para que se chegasse a essa reforma que nós testemunhamos hoje. Então, sempre que eu falo do Papa Francisco, vocês vão sempre perceber que eu vou sempre fazer esse resgate. E como todos nós estamos acompanhando, principalmente no século XIX, século XX, século XXI, existia esse desejo também de transformar o Papa, e sempre houve esse esforço, numa figura de referência, que a gente sabe que teve aí uma grande lacuna de 300 anos, mais ou menos de 1500 e pouco a 1800, nas quais os papas em si não eram vistos como figuras de referência. Então, o Papa Francisco é a coroação de toda essa construção em torno da figura do Papa nos últimos anos, nos últimos séculos, né? Ele, então, encarna um espírito que, digamos assim, que já começou a ecoar muitos anos atrás. E é muito interessante a gente acompanhar essa linha e percebermos que Papa Francisco colhe tudo isso e coloca dentro do seu pontificado e coloca em ação um plano que já vinha sendo maturado por muitos anos. A gente sabe que na Igreja Católica é assim, um Papa vai, de alguma maneira, embora cada qual
assumam um estilo de governo diferente, mas um Papa vai, digamos, preparando o caminho para o outro. Então, é muito interessante a gente analisar o Papa Francisco olhando também para a história e vendo dessa forma. Obrigado, Mitz, por essas primeiras palavras. Já fiquei aqui cheio de perguntas, viu? Porque são pontos que vão nos tocando, nos instigando, e de verdade são pontos importantes para essa linha, não é? Que você passou e construiu aí desses 8 anos de pontificado do Papa Francisco. Agora, vamos então, Felipe, mais uma vez eu digo, opinião, não é? É o que passa no coração, mas também o que você vê, o que você sente, você que esteve também muito perto desse pontificado, quando estava em Roma, também, e depois participando do Sínodo dos Bispos, né? Como perito para as questões éticas de comunicação. Então, o que você gostaria de dizer nesse primeiro momento a respeito do Papa Francisco, do pontificado de Francisco, de uma forma mais pessoal, assim? Eu sei que você é profissional, mas também tem fé, os dois, não é? É uma mulher e um homem de fé, então isso é importante. Fica à vontade. Legal, obrigado, padre. Então, pegando esse gancho, né, do que a Mirth falou, eu acho que é importante a gente lembrar que o Papa Francisco, ele é o primeiro que não participou diretamente do Concílio Vaticano II, mas é o que realmente encarna, né? Ele já é filho do concílio, então, assim, ele já, na sua vida pastoral de arcebispo, de bispo, de padre na Argentina, né, já vivia a prática pastoral, os valores de tudo aquilo que foi proposto ali no Concílio Vaticano II. E parte das críticas que ele recebe, a maior parte, vem de pessoas que não aceitam aquilo que foi proposto no Concílio Vaticano II, né? Então, ele sendo ele refletindo tanto assim os valores, ou as propostas, os ensinamentos do concílio, né? Os principais críticos do Papa Francisco são também os críticos do concílio. Depois a gente pode até falar mais disso. Mas, assim, coisas que eu destaco, que me marcam muito desse pontificado, né? Eu separei 3 pontos. O primeiro, para mim, essa ideia de colocar o povo no centro, né? Ele vem dessa realidade da Argentina, da América Latina, que a gente conhece muito bem, que é muito parecida com a nossa aqui no Brasil. Então, assim, o povo no centro do pontificado, né? A fé popular, a devoção popular, a cultura popular. E também aqueles que mais sofrem, né? O pobre, o doente, o velho, o marginalizado, né? O migrante, né? Esse tema da migração muito forte. Ele usa expressões como a igreja é um hospital de campanha, né? Então, assim, essa igreja em saída, a igreja que sai para ir ao encontro das periferias, né, existenciais. Então, assim, essa linguagem do povo e daqueles que estão longe, né, do centro, que seria o centro, né? E essa forte noção de que o Espírito Santo fala por meio do povo, né? Então, o Espírito Santo, Deus, não se manifesta só por meio da hierarquia da igreja, né? Mas também por meio do povo. São todas ideias que vêm do concílio, né? O segundo ponto que eu queria destacar é essa ideia de casa comum, que ele começa ali na Laudato Si, né? E ali tem um espírito franciscano, né? Ele escolheu esse nome Francisco, né? E São Francisco que falava irmão Sol, irmã Lua, né? Que conversava, que dialogava com a criação, mas ao mesmo tempo louvava a Deus por meio da criação, né? Então essa ideia de que nós vivemos numa casa comum, que nós somos uma família humana, que nós somos um só povo, todos filhos de Deus, e que temos que estar unidos, né para dar continuidade, né? Que a humanidade continue aí nessa casa comum que a gente herdou de Deus, né? Que Deus criou e deixou nas mãos dos seres humanos como protetores, né? Da sua criação. E o último ponto que eu queria destacar são essas mudanças estruturais, né? Que marcam isso que a Mirth começou a falar, essas reformas, né? O Papa que foi eleito para reformar. E, enfim, depois a gente pode falar mais em detalhes aí das reformas. Não vou queimar a largada aqui, não. Então, esses são os 3 pontos que eu queria destacar, assim, no primeiro pensamento. Interessante, muito obrigado, porque me levou longe agora a primeira homilia dele, de Papa Francisco, quando ele tomou posse. Ele destacou 3 pontos. O primeiro foi uma igreja pobre para os pobres.
né? Uma das primeiras Ou coisas. seja, trazendo o povo, os pobres, as pessoas para o centro, né? O segundo foi justamente a respeito mais da questão do diálogo interreligioso, das relações, mais amplo, melhor dizendo, a respeito da paz e da guerra, não é? Ser esse agente de paz. E o terceiro ponto foi sobre a casa comum. Então, veja que é um homem que tem um olhar bastante amplo, não é? Que mexe em temas muito, muito centrais para a sociedade. E não só para a igreja, para a sacristia, para padres e freiras, não é? Mas são temas voltados bem para a sociedade. Os pobres, a paz e a ecologia. Então, veja que ele já vai trazendo aí um pouquinho. Mirtes, eu só digo Mirtes. A sua reação um pouquinho à fala de Felipe, que você gostaria de completar em cima daquilo que você já colocou, ou talvez fazer uma pergunta também ao Felipe. Eu vou apertar o Felipe agora. Ou vice-versa, Felipe e Mirtes também, tá bom? Porque as pessoas, vão pensando aí, as pessoas já estão reagindo, não é? Já tem algumas perguntas, que eu vou até apresentar aqui. A primeira vem para Mirtes, que vai perguntar a respeito, né, da relação dos desafios que Francisco enfrenta dentro da própria igreja. Aí está, a Regina. Então, Mirtes, essa é para você, viu? O que é que você acha? Qual a sua opinião? Primeiramente, obrigada pela pergunta, irmã Regina, né? Pelo que eu li aqui. A gente que não enxerga direito tem que ler e reler 3 vezes. Bom, a idade, padre, a idade. É isso mesmo. Faz parte. Mas olha só, enfim, Papa Francisco, todo Papa reformador, na verdade, tem que preparar o coro, realmente, porque sabe que vai encontrar muitas resistências, né? Isso é histórico. Isso não só acontece em relação ao Papa Francisco, o próprio Papa Bento XVI, quando ele sinalizou que ia mexer em algumas coisas, ele também encontrou resistências dentro da própria estrutura da igreja, então não é uma coisa que surpreende. E sem contar que o Papa Francisco tem todo um jeito peculiar de governar. O Felipe falou uma coisa muito interessante quando ele falou sobre essa centralidade do povo, porque essa é a teologia argentina, essa é a teologia do Papa Francisco. A gente sabe que até a própria igreja, ela evita usar, por exemplo, hoje em dia, muita gente não sabe disso, o termo teologia da libertação, porque a teologia latino-americana, ela se tornou tão plural e acabou encarnando a própria realidade onde ela é construída, que mudou o nome para teologia latino-americana. E a gente sabe muito bem que a teologia argentina é a teologia do povo, e é exatamente isso que o Felipe falou, agora teologizando um pouco. A teologia do povo tem como base o princípio, o conceito, de que o povo é um lugar teológico. Então, quando nós lemos um pouco a respeito dessa teologia, a gente vai entendendo por que Papa Francisco assume certas posturas. Então, tenta imaginar uma igreja que foi construída, e isso não é novidade para ninguém, a partir de uma mentalidade eurocêntrica, né? A história mostrou isso, a própria teologia ela assumiu esse tipo de abordagem. É no Concílio Vaticano II que isso vai florescer, que outras teologias, que outras formas de refletir a própria igreja, elas vão surgir. O Papa Francisco, que ele fez como filho do Francisco, como o filho do concílio, melhor dizendo, como o Felipe falou, ele simplesmente escolheu uma dessas linhas para, então, inserir, digamos assim, se tornar a cara do seu pontificado. Então, não tem como o Papa Francisco fugir dessa teologia, porque ele foi formado nela como religioso, como pessoa, como bispo. Então, ele traz isso para o Vaticano, não teria como ser diferente. Todo Papa faz isso. Bento XVI trouxe o seu estilo, João Paulo II trouxe a sua reflexão filosófica. Então, dependendo das pessoas, não vai, digamos assim, agradar a todos, não vai agradar a todos os gostos. Isso é muito comum de acontecer. Mas, como eu disse, pelo fato de o Papa Francisco ser bastante ousado e trazer uma cara mais latino-americana para uma estrutura eurocêntrica, uma estrutura que se estruturou, até pela própria história a gente pode afirmar isso, que se estruturou dentro da Europa, então é uma quebra realmente de protocolos, não só com o fato dos gestos, não só em relação aos gestos que ele cumpre, mas uma quebra de protocolos em relação ao próprio ritmo, né, em relação à própria forma como a igreja foi sendo conduzida nos últimos séculos. Pois veja só que interessante, não é? Porque você fala de ritmo, você fala
de um caminho, não é, que foi feito, e também de desafios que o próprio Papa vai trazendo por tomar posturas desse jeito. A próxima pergunta é para o Felipe. Agora eu quero lembrar e agradecer já a presença de tantas pessoas. Eu vou ler uma parte aqui, Felipe, do meu livro, que eu escrevi, Francisco Papa da Esperança. Eu coloquei o link aqui para as pessoas que quiserem comprar com desconto, especialmente hoje à noite, que a editora nos enviou, e já está aí no bate-papo. Preste atenção, que tem a ver com a pergunta para o Felipe, tá bom? Veja só o que é que diz o Papa Francisco quando ele fala aos cardeais no ano de 2015. Ele diz sobre a doença de sentir-se imortal e imune. Ele fala aos cardeais. Ou mesmo indispensáveis. São palavras fortes, não é? Ele fala que os cardeais e bispos estavam descuidando dos controles habitualmente necessários. Ele diz, uma cúria que não se autocritica não se atualiza. Ele fala isso. Nem procura melhorar, é um corpo enfermo. Uma normal visita ao cemitério poder-nos-ia ajudar a ver os nomes de tantas pessoas, algumas das quais talvez pensassem que eram imortais, imunes e indispensáveis. Aí o Papa vai dizer que é a doença do rico insensato do Evangelho, que pensa viver eternamente. E ele fala também que essa doença deriva, muitas vezes, da patologia do poder. Veja bem, parece que o Papa vai levantando o tapete, não é? De uma crise que poucos falavam, mas que, de repente, ele chega com coragem, na reunião dos cardeais de final de ano, que todos vocês sabem que todo ano ele faz isso, ele toca justamente nessas doenças. Então, a pergunta que estava aqui, que eu perdi, é simples. Diz assim, achei, pronto, está aí. Gostaria de ouvir sobre a crise na igreja. Existe uma crise? O que é que você acha, Felipe? Então, eu estava pensando nessa pergunta desde o começo, porque é o título da live, né? Tá no título aí. E eu vim com esse pensamento, assim, existe uma crise? Existe uma crise na humanidade, não, né? A igreja ela é parte do mundo, ela está dentro, os problemas que nós temos na igreja são problemas que fazem parte das realidades onde ela está inserida, né? A igreja não é destacada do mundo, e o concílio deixa isso muito claro, né? O Concílio Vaticano II, a igreja, ela está inserida no mundo, e ela tem que estar em constante diálogo e deixar se transformar também pelo mundo, ao mesmo tempo que ela transforma o mundo, né, com a mensagem de Cristo e tudo mais. Então, essa igreja ela não é um objeto estático, né, que está parado e as coisas estão acontecendo em volta. Não, ela tá se misturando. E o Papa Francisco, ele fala, a gente tem mais é que sair, que sujar as mãos, sujar os sapatos, se ferir, né, prefere uma igreja ferida, machucada, do que uma igreja que nunca tenta e que nunca erra. Então, assim, eu acho que a crise que a gente vive é uma crise da humanidade. São várias crises, né? Uma crise de valores, uma crise de fé, uma crise econômica, agora uma crise sanitária, uma crise política. Enfim, são crises que estão aí todas interrelacionadas. Então, a igreja está no meio disso. Então, você tem crise de valores que você enxerga na nossa sociedade, que você enxerga também na igreja, né? Então, o que o Papa Francisco tem tentado fazer? Separar um pouco as coisas e falar, olha, até aqui é a igreja, daqui para lá são pessoas, né, que erram, que são pecadores, que cometem, todos nós somos, mas assim, daqui para lá não dá mais para essas coisas conviverem dentro da igreja. Então, abuso de poder, abusos sexuais, abuso de dinheiro, né? Enfim, diversas, diversos problemas que a gente tem visto ele tentando corrupção, né? Tentando resolver. Então é isso. Eu acho que a crise tem uma crise na igreja, sim, mas não é só da igreja. É uma crise humana, é uma crise do nosso tempo, né? Em que a gente perdeu um pouco aí o rumo dos valores, né? A gente está meio sem orientação. Isso se reflete também na igreja. Essa é a minha opinião sobre a resposta se a igreja está em crise.
Mirtes, obrigado, Felipe. É por aí, o caminho eu acho que é por aí também. Mirtes, o que é que você acha, o que é que você pensa sobre a crise da igreja? E depois eu vou jogar a segunda pergunta, a outra pergunta para você, porque tem a ver também com este tema que a gente está conversando e você já citou antes. Há uma crise na igreja? Vou fazer igual o Felipe. Eu estava pensando nessa pergunta justamente porque é o tema da live. Então, eu fiquei o dia inteiro matutando em torno dessa pergunta. A gente precisa primeiramente classificar de que tipo de crise nós estamos tratando, né? Porque o Papa Francisco ele foi eleito para, como eu disse anteriormente, para ir ao encontro de uma crise estrutural que existia, né? Não tem como a gente passar os panos e dizer que estava tudo bem na Cúria Romana, que está tudo bem, que tudo funciona, que tudo atende aos anseios do povo, de que a estrutura, digamos assim, humana do próprio Vaticano, ela corresponde 100% à doutrina do Evangelho, né? Isso seria muita hipocrisia da nossa parte nós chegarmos a essa definição. Mas quando a Igreja Católica não esteve em crise, né? Por isso que eu faço questão de nós fazermos essa pergunta antes de nós elaborarmos essa pergunta mais macro. De que crise nós estamos falando? Se formos falar a respeito de uma crise de fé, não. A Igreja ela continua mantendo a sua fé intacta, firme, baseada no que é baseada, e é por isso que a Igreja Católica ela está em pé até hoje, de certa maneira, porque em questões de fé, ela está muito bem resolvida nesse sentido. Claro que muito aberta ao diálogo, muito aberta às propostas, muito aberta aos diálogos em todas as instâncias, seja diálogo ecumênico, interreligioso. Mas tem um ponto interessante que eu acho que é aí que o Papa Francisco nos coloca, aí agora eu vou para outra crise, nos coloca dentro de uma boa crise, digamos assim. Eu lembro que um padre lá em Roma uma vez me falou assim, o Papa Francisco é o primeiro Papa pós-moderno da história. Eu não concordo com essa afirmação. Primeiro porque o Papa Francisco ele vai justamente contra o espírito da pós-modernidade, quando ele fala a respeito, por exemplo, da autorreferencialidade. Ele não quer mais uma igreja autorreferencial, que joga para debaixo do tapete os seus problemas, os seus erros, as suas mazelas, e simplesmente deixa para lá e se baseia naquele modelo de sociedade perfeita que existia aí na Idade Média, que foi se arrastando, que muitos chamam também de Igreja Constantiniana, que foi se construindo até, pelo menos, o Concílio Vaticano II. Então, existe a má crise, que é uma crise pela qual todos nós passamos, todas as estruturas passam, que é essa de se adequar às necessidades do tempo, que é essa de tirar as arestas que muitas vezes não servem, que servem muitas vezes para tirar os acessórios que, em vez de ajudar, só fazem atrapalhar. Inclusive, o Raniero Cantalamessa, na primeira Semana Santa celebrada, o Papa Francisco fez essa belíssima reflexão sobre ele até usou essa metáfora de que a igreja é um prédio que, com o tempo, deve ser analisado, e os construtores devem olhar para esse prédio e dizer, olha, essa escada aqui já não serve mais, talvez esse azulejo colocado aqui para o canto, ele precise ser retirado. Então, é essa. E a boa crise, na qual o Papa Francisco insere todos os católicos, é essa de não olhar somente para si, mas olhar para o que está ao redor. E a partir desse olhar sobre o homem, que essa também é uma tendência dos pontificados contemporâneos, de olharem para o homem e não só para a própria igreja, mas olhar para o homem e, a partir do homem, decidirem e aí intuírem o que é melhor para a própria instituição. Perfeito, muito obrigado, Mirtes. Responder, falar desse modo a respeito desse tema, inclusive falando de um perfil do Papa, não é? O que ele representa nessa sociedade plural pós-moderna, ele pode dizer assim hoje. Agora, falar de Francisco, o Felipe já havia tocado no assunto antes, quando falava a respeito do Vaticano II e das críticas, dos críticos do Papa Francisco, não é? Então, como vocês poderiam, talvez, nos ajudar a refletir a respeito da importância do Vaticano II para o pontificado de Francisco e também, aí Felipe, você poderia, talvez, aprofundar isso, você já tocou no assunto, quem seriam esses críticos e por que essa crítica ao Vaticano II, porque você bem disse, é a crítica ao Papa, mas porque são críticos também do Vaticano II? Então, eu vejo assim, tem dois tipos de
opositores ao Papa Francisco, se a gente quiser colocar assim, né? E tem as pessoas que dialogam com o Papa e ele pede isso, né? Então, por exemplo, a gente aqui, a gente pode também falar, olha, tem algumas coisas que estão indo super bem no pontificado, outras coisas que nem tanto, as reformas, tentou fazer isso, mas não conseguiu. Isso é dialogar. E ele pede até para os teólogos também entrarem em diálogo, ele abre a igreja para a sinodalidade, que depois a gente pode até falar mais, né? Ou seja, de ouvir as pessoas mais e, de novo, né, o povo ajudando aí a igreja a caminhar, né? Então, assim, então tem essas pessoas que dialogam com o Papa e tem os opositores, né? Que, na minha visão, são dois tipos. O primeiro tipo são aquelas pessoas que esperavam que o Papa Francisco fosse mudar tudo, que ele fosse revolucionar tudo, abrir tudo, olha, agora vai poder tudo, sabe? Os chamados progressistas, né? Se a gente quiser usar essas expressões. Mas pessoas que achavam que o Papa ia passar a abrir as portas para todas essas demandas que vinham sendo feitas, por exemplo, né, de ordenação de mulheres, de moral sexual, de outros temas aí que eram da família, né, temas assim muito fortes. Ali no Sínodo da Família isso ficou muito claro, né, pessoas que achavam que o Papa ia simplesmente romper com tudo aquilo que vinha sendo feito antes e criar uma igreja nova, né? Ele não fez isso. Então, essas pessoas ainda hoje se mantêm bastante firmes em críticas ao pontificado. Mas os opositores, que são os mais ácidos, digamos assim, são aqueles de extrema direita ou ultraconservadores, né? Nós temos pessoas que são conservadoras que também dialogam com o Papa, temos muitos grupos aí na igreja, mais conservadores, que respeitam o Papa, que ouvem, que praticam aquilo que ele ensina, né? Mas temos esses grupos que a gente pode até chamar de fundamentalistas, né? O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo, ele prega uma religião baseada principalmente em regras, né? Em fundamentos, né? Agora a gente está vendo os talibãs aí voltando no Afeganistão, uma situação muito triste, é o fundamentalismo islâmico, né? O Islã não é aquilo, mas eles pegam essas leis, essas normas, interpretam ao pé da letra e se você não segue aquilo, você está fora. Outra característica do fundamentalismo é que ele não quer transformar o mundo por meio do exemplo, por meio do ensinamento, ele quer transformar o mundo destruindo aquele que é diferente. Então, o fundamentalismo, ele não dá espaço para diálogo, ele destrói se você não aceita essa lei, você está fora. E, às vezes, destrói ao ponto da morte, de causar a morte, né? Então, o que a gente está vendo entre os opositores do Papa Francisco, os mais duros, são esses fundamentalistas. São aqueles que não aceitam o que o Papa diz, alguns não aceitam nem que o Papa é o Papa, né? Embora até o Bento XVI já tenha dito várias vezes que né, eu passei o bastão, vocês fiquem tranquilos, né? Ouçam o Papa, enfim. Então, esses são, na minha visão, os maiores opositores do Papa. E aí, o objetivo deles não é transformar a igreja por meio do diálogo, da oração, da conversão, né? É por meio da destruição, é destruindo ou afastando, isolando qualquer um que não se enquadre dentro dessas normas que eles consideram os fundamentos da fé. Essa, para mim, é a definição aí dos opositores do Papa Francisco. Perfeito. De fato, é por aí. Oposição sempre haverá. Mirtes já falou isso no início, né? Que seja o Papa que for, sempre haverá opositores. Isso é normal. Agora, você tocou em algum tema aí, a Mirtes está aqui presente. Eu estava fazendo uma pequena pesquisa e vi que, por exemplo, o tema da mulher, não é? Que é um tema candente na sociedade atual e na igreja, se fala muito da questão da mulher. Uma pergunta que saiu aqui, que eu acho que é importante nesta noite, é a relação pontificado de Francisco e as mulheres. Eu acredito que eu li e que dizia que nos últimos 30 anos, né, ou melhor, nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 30% da presença das mulheres no Vaticano, né, na Cúria. O que você tem para dizer para a gente sobre isso, a presença da mulher, o papel da mulher
na Cúria, já também como parte, né, dessa reforma, ou algo que está muito caro, talvez, no coração do Papa? Como é que você vê isso? Como você pensa isso? Parte do eufemismo para a prática, né? Essa é a verdade. Assim que eu defino essa relação do Papa Francisco com as mulheres. Claro que a Igreja Católica, no decorrer, principalmente, né, na era contemporânea, foi quando nós começamos a perceber esse avanço tímido em direção a uma abertura em relação às mulheres na própria Igreja. João Paulo II foi alguém que publicou também alguns documentos sobre a mulher, Bento XVI tocou nesse assunto, ainda quando ele era cardeal, ele refletiu bastante sobre o papel da mulher na Igreja, e o Papa Francisco, ele começa, quando ele começa para separar a reflexão da prática. Então, o Papa ele começou falando muito sobre a mulher da Igreja como uma figura materna. Então, ele fez questão de reforçar, primeiramente, essa imagem. Muito interessante, por exemplo, quando ele proclama Maria Madalena como apóstola, que ele faz aquela homenagem maravilhosa também, dentro dessa sua intenção de levar adiante essa reflexão e de transformar e de incutir na cabeça dos próprios católicos de que existe sim uma igreja que também é feminina, que também precisa contar com esse braço, né, da ternura, do amor e de tantas outras características que o Papa Francisco cita quando ele trata da questão. Mas além dessa reflexão que a igreja já fez em muitas ocasiões, faltava a prática. E o Papa Francisco, ele aliou a própria reflexão, a sua forma de enxergar o lado feminino, digamos assim, a igreja enquanto um organismo feminino, de nomear pessoas, então, para atuarem dentro dessa estrutura. Né? Aqui eu poderia citar muitos casos, como o caso de uma professora que entrou para a Pontifícia Comissão Bíblica, que foi a primeira vez na história que isso aconteceu. A gente tem o caso da Sala de Imprensa da Santa Sé, quando ele nomeou a Paloma como vice-diretora da que é brasileira, que é a vice-diretora. A gente pode falar do caso da irmã, que agora é secretária do Sínodo dos Bispos também, que assume um papel importantíssimo, inclusive tem poder de voto. E aqui eu poderia elencar tantas outras iniciativas que o Papa foi realizando ao longo desse pontificado. E ele é um Papa que não tem medo da reflexão. A gente sabe que, embora com as recentes reformas canônicas, ele tenha fechado essa possibilidade, ele tenha mesmo colocado uma pedra em cima da discussão em torno do sacerdócio feminino, por exemplo, a comissão que trata do diaconato feminino, ela continua acontecendo. A gente sabe muito bem, né, eu que estudo história sei, posso afirmar isso com todas as letras, que, de fato, em era primitiva, as diaconisas elas realmente existiram. Só que, nesse momento, o que quer se refletir é qual papel elas assumiam na igreja. Se elas faziam parte aí do clero propriamente dito, se a forma se o ministério que elas exerciam era um ministério clerical ou não. Há indícios de que não, de que elas exerciam um papel que estava alheio ao papel do clero, mas aí é a comissão que vai poder chegar a um veredito. Eu estou citando aqui só alguns exemplos, porque se eu for citar todos, certamente eu vou passar a noite inteira falando a respeito deles. Só que aí, ao mesmo tempo, e é por isso que a gente precisa analisar esse pontificado de uma maneira muito mais profunda, é que, ao mesmo tempo que o Papa Francisco realiza essa abertura, e a gente vê isso no Sínodo da Amazônia, por exemplo, que foi o sínodo da história que contou com o maior número de mulheres, desde quando ele foi criado por Paulo VI, atrelado a isso, o Papa Francisco também é contra, e ele já deixou isso muito claro, dessa tentativa de clericalizar as mulheres. Ele acha que o fato de clericalizar as mulheres promoveria o efeito contrário, faria com que elas fossem ainda mais diminuídas, faria com que elas fossem ainda mais, que o próprio papel delas, que é um papel particular, fosse minado no seio da própria igreja, porque aí elas estariam exercendo a mesma coisa que os homens exercem. Então, essa é a visão dele. E ele tem esse cuidado de dizer, olha, eu sou a favor do protagonismo feminino, sou a favor dessa, digamos assim,
dessa forma de agir das mulheres, da forma de administrar das mulheres, e quero que elas estejam dentro do Pontificado, e quero que elas estejam perto de mim, mas que o papel delas dentro da estrutura, dentro da instituição, ele seja definido de modo tal que elas possam ser mais valorizadas, né? De modo tal que elas possam ser muito mais reconhecidas dentro da própria instituição. Eu, por exemplo, eu sinto falta, isso é algo pessoal que eu digo, eu até comentava com uma amiga teóloga, de que em muitos documentos papais sejam citadas, por exemplo, teólogas mulheres. Eu acho que essa abertura do Papa Francisco já é um avanço nesse sentido, né? Ele também coloca mulheres em cargos que lidam com a reflexão teológica, como eu citei há pouco, a respeito dessa presença feminina na Comissão Bíblica Internacional. Então, eu espero que daqui para frente as mulheres também tenham voz, uma voz teológica, e não só uma voz administrativa dentro da própria igreja. Eu acho que tudo está caminhando para isso. Você, como historiadora, sabe muito bem como que a história, no quesito igreja, demora um pouquinho, né? Mas, de fato, Francisco nos enche de esperança, nos revigora com seu testemunho, com seus gestos, né? É que eu trabalho um pouco no livro, Francisco, Papa da Esperança, 30 gestos, né? 30 pontos para compreender os seus gestos. Agora, também falo nesse livro sobre a pandemia, não é? Trazendo um pouco para a realidade de hoje, não é? Felipe e Mirti, um ano bastante conturbado nós tivemos, né? Neste ano de 2020-21. Vimos aí o Papa tomar decisões muito importantes, não é? Lançar documentos muito importantes em plena pandemia. Eu acho que a atitude dele, né, para com o dicastério, para a dimensão do desenvolvimento social, para a questão dos pobres, da solidariedade, é um exemplo. Depois, eu acho que aquelas celebrações da Semana Santa foram gestos e momentos fortes que chamaram a atenção de todos nós, não é? Depois, a próprio Fratelli Tutti, né, o documento que ele lança nesse período, a exortação apostólica Querida Amazônia, depois a viagem ao Iraque, são pontos tão fortes, né, a respeito disso. E eu pergunto assim a vocês, vendo a forma como ele tenta trabalhar a crise, gerando outra crise, uma crise positiva e nos dando oportunidade, na opinião de vocês, o que pode vir pela frente? O que pode vir pela frente? O que vocês esperam a respeito disso? A respeito do pontificado de Francisco? É para os dois agora a pergunta. Quem se aponta? Bom, eu acabei de falar, então eu vou passar para o Felipe. Perfeito. Então, eu espero, embora ele é muito ativo, né? O Papa Francisco é muito ativo, ele nunca parou, nunca tirou férias nesse período, enfim. Mas até a saúde dele já está começando a cobrar o preço, né? A gente viu que ele teve aí essa doença diverticulite, teve que fazer cirurgia e tal. Então, eu espero uma consolidação dessas mensagens que ele já fez. A Mirth vai dizer que já está no fim do pontificado. Eu não sei se mas eu não sei, depois ela comenta aí. Mas eu não sei se é o fim ou se é a última etapa, mas eu acho que vai ter uma consolidação. Ele vai continuar fazendo coisas, trabalhando, mas você vê que as mensagens, elas já se repetem, então não aparece nada assim de muito novo, né? Assim, as mensagens dele são mais ou menos aquelas, né? Há uma consolidação mesmo essa Fratelli Tutti, ela foi uma encíclica que não tinha nada assim de super, super, super novo, mas ela consolidou várias coisas que ele dizia nas audiências gerais, nas viagens, né? Então, inseriu dentro do magistério da igreja o pensamento mesmo do Papa Francisco e deixar isso como um legado para o futuro. Olha, pessoal, a gente tem que se unir e a gente é uma família humana e se a gente não se unir não vai dar certo. No contexto da pandemia, né, isso é muito forte. Mas ele não vai parar. Isso eu acho muito importante dizer. Por exemplo, está prevista a viagem dele para a COP26, que é a Conferência do Clima. Então, assim, a gente está vendo os últimos relatórios aí do IPCC sobre o clima,
que a situação que a gente está vivendo é dramática, né? Eles dizem que a temperatura do planeta vai aumentar 1,5 graus, e isso vai ter consequências drásticas, né? Esse ano a gente já está vendo lá na Europa um calor assim que nunca se viu, as coisas estão pegando fogo até, de tanto secura e calor, né? Então, assim, esse tipo de problema climático vai aumentar. Então, assim, ele vai na Conferência do Clima, vai falar de novo, como ele fez na Laudato Si. E eu acho que é por aí, a viagem do Iraque foi um pouco isso. Se ele não vai parar, enquanto ele for Papa, ele vai mandar bala no que ele acha que é importante. Mas eu prevejo uma consolidação. E a última coisa, antes de passar a bola, essas mudanças estruturais nas nomeações. Isso é o que eu ia falar no começo e deixei para falar agora. As nomeações que o Papa Francisco faz de bispos e cardeais, ele pode não fazer mais nada. Se ele simplesmente continuar nomeando bispos e cardeais nessa mesma linha que ele tem nomeado, que são homens de uma visão mais pastoral, né, mais abertos a esse encontro com as bases, né, desse pessoal que suja a mão, que pastor com cheiro de ovelha, né, se ele continuar fazendo isso por mais 5, 6, 10 anos, já vai mudar muita coisa também na igreja. Esse é o tipo de mudança que fica, porque ela fica no tempo. Pode entrar um outro papa e mudar tudo o que ele fez, mas não consegue trocar todos os bispos, todos os cardeais de uma vez, né? Então, qualquer coisa que acontecer depois vai ser gradual, né? Então, essas nomeações são muito, muito importantes. Para mim, essa é a principal mudança estrutural que o Papa Francisco faz. Mas, Mirth, está no fim do pontificado ou não? Pois é, isso que a gente quer saber. Quais são as fofocas lá de Roma? Não, vamos entender o que é esse fim primeiro, né? Eu não virei um Andinar aqui, não, para dizer quando é que vai terminar. Olha, gente, vai terminar em 2025. Não é isso. Eu espero que o Papa Francisco realmente ele conclua o que ele se propôs a fazer, né? Mas é porque eu sigo o pensamento do Alberto Meloni, que é um historiador italiano bastante conhecido, especialista em Concílio Vaticano II, portanto, especialista no papado contemporâneo, e eu sigo bastante a sua visão, concordo com ela, né, que ele divide todo o pontificado em 3 etapas. Nós, historiadores, de maneira geral, nós dividimos o pontificado em 3 etapas. A primeira fase, que é a de estruturação de um programa de governo, né, isso o Papa Francisco já cumpriu. A segunda fase, da colocação em prática desse programa de governo, né, quando ele vai começar a lançar encíclicas, que são encíclicas e documentos em geral base, que correspondem justamente a esse programa que foi traçado, que, na minha visão, o programa está traçado, repito, na Evangelii Gaudium, para mim está ali, basta pegá-lo e compará-lo, inclusive, ao documento de Aparecida, que traz muitos elementos do documento de Aparecida. E a terceira fase, que é a fase de amarrar as coisas, né? Então, na minha definição, o Papa Francisco está amarrando as coisas. Com a publicação da Fratelli Tutti, que, em outras palavras, usando um termo bem chulo, é um resumão de tudo que ele já fez até hoje. Então, a gente vê um Papa Francisco muito preocupado e até acelerado, posso dizer assim, para cumprir algumas coisas, para amarrar algumas coisas, como o Felipe bem colocou, para fazer várias nomeações. Claro que, em se tratando de reforma da Cúria Romana, eu acredito que, ainda partindo de uma reflexão do Alberto Meloni, eu não sou devota dele, não, mas é porque alguns pensamentos, algumas reflexões dele são bem interessantes, por causa da experiência dele enquanto pesquisador da Igreja Contemporânea, né? Ele fala a respeito da necessidade de se reformar o conclave. Realmente é necessário, olhando para o panorama atual. Nós estamos num período em que as fake news estão por aí. E, em contrapartida, nós temos um grupo de cardeais novos, que não conhecem Roma e não conhecem os seus próprios colegas de cardinalato. Então, na visão do Meloni, se não houver uma reforma séria da estrutura e da forma de se votar, pode ser que esses grupos que querem o monopólio da igreja, o monopólio que se auto-intitulam aqueles que detêm o monopólio da verdade, poderão, de alguma maneira, interferir no próximo conclave, por exemplo. Terão esse peso através dessa fábrica de fake news, através desses impérios midiáticos aí, que não só se opõem ao Papa Francisco, mas se opõem a um plano de reforma, o que é mais grave. A oposição ela não acontece somente a um pontificado, mas a um plano de reforma que vem se estruturando desde o Concílio Vaticano II.
Eu acho até engraçado quando o povo fala, nossa, mas vai muito lento a coisa na a execução do Concílio Vaticano II. Lento, minha gente. E Trento, que demorou 500 anos. Então, assim, de Trento até o Concílio Vaticano I foram 500 anos. Né? Mas parece que é muito comum essa memória curta que nós temos hoje, a velocidade né, da internet. A gente acha que um ano é muito tempo, não é? Exato. Então, assim, se a gente for comparar os demais concílios, o Vaticano II está sendo até bem executado. Olha só, para vocês terem uma ideia. Então, o Papa Francisco, quando ele assume o pontificado, ele tem essa pressa também de acelerar um pouco o processo também em relação às propostas do próprio concílio. O Felipe bem colocou isso, sobre esse desejo dele de se tornar, como seus antecessores também foram, papas do concílio, né? Papas que levam adiante o espírito do concílio. Então, a gente precisa analisar e ver que ele está tentando realmente amarrar. Essa viagem ao Iraque, por exemplo, que vocês fizeram questão de citar, para mim é uma das viagens mais importantes do atual pontificado, porque nesse momento o Vaticano volta a sua atenção para o Oriente Médio. Então, temos aí a invasão do Afeganistão por parte do regime talibã, mas não só isso, nós temos um Líbano também que a cada dia está numa situação caótica, né, que está se destruindo. E o Papa Francisco pretende visitá-lo, né? E o Papa Francisco sabe também o papel da diplomacia vaticana no meio de tudo isso. A gente sabe que a diplomacia vaticana ela assume uma postura soft power, então o Papa Francisco é um Papa soft power, né, que procura, através do diálogo, então, amarrar essas várias relações. Então ele está vendo, olha, a idade está avançando, eu já não estou com aquela disposição de antes, então agora é momento de olhar para as realidades mais complexas, para as realidades mais desafiadoras. Então é isso que ele está fazendo nesse momento, por isso que eu analiso que é a última etapa do pontificado, não no sentido de que tem data para acabar, mas que ele precisa colocar a cereja no bolo. Só isso. Perfeito. Muito interessante. Agora eu vou trazer rapidinho alguns pontos que, enquanto vocês falavam, vinham em minha cabeça, e eu queria que vocês, talvez como jovens que estão aí por dentro também do Vaticano, da história também, nos digam, por exemplo, alguns gestos que Francisco, alguns movimentos que Francisco deu, alguns passos que Francisco tomou, eles dizem muito e talvez sintetize um pouco essa mudança que as pessoas talvez ainda não veem, porque esperam mudanças muito radicais. Mas esses gestos diários e cotidianos que Francisco traz nesse modo de conduzir a igreja, não seria também parte dessa reforma? Primeira pergunta. Segunda, e essa reforma da cúria que a gente espera, será que vem alguma novidade? Eu quero saber a opinião de vocês. Gestos que eu digo são os seguintes. Por exemplo, estamos diante de um julgamento em que há um cardeal sentado no banco de réus, não é? Por questões financeiras. Depois, há um cardeal que foi secularizado nos Estados Unidos. Veja, está mexendo com homens grandes da igreja. Então, esse é um gesto para vocês de que diz que estamos em um momento novo. Depois você vê também toda essa questão forte, a questão financeira, de enxugar, de limpar, não é? A igreja, o Banco Vaticano. Colocou lá um jesuíta, que não é bispo, que não é cardeal, responsável para gerir um pouco essa questão. Depois, esse Francisco que coloca essas mulheres, não é? Tantas mulheres, digamos assim, envolve, né, nesta realidade. Não seria esses gestos, eu diria, pequenas reformas que talvez sejam para ficar? Seria isto fruto de uma reforma da cúria que ainda não saiu no papel? Ou seja, o Francisco tem isso, às vezes ele se antecipa e depois ele solta o documento, não é? Por exemplo, essa questão também, outro ponto que esses dias reverberou muito, a questão da missa antiga, né? Da missa em latim, do modo, como é que chama isso? Do modo antigo, né? O que Francisco limita bastante. Então, não são decisões fortes dele, que para bom entendedor, meias palavras bastam? Sim, eu vou engatar a sobrinha da Mitch que está chamando, né? Ah, ela está fazendo a porta. Para, deixa. Eu vou engatar, assim, dá tempo de você
Então, padre Laércio, eu acho o seguinte, sim, os gestos são muito importantes e ainda mais no momento midiático, né, numa sociedade midiática como a nossa, quer dizer, qualquer gesto, por menor que seja, mesmo aquele gesto de abraçar uma pessoa doente, de ir no hospital, e que nele estava lá no hospital, foi visitar outras pessoas, essa imagem sai, e, enfim, só esses gestos já ficam para a história, né? Porque isso vai para as redes sociais, vai para televisão, vai para as agências de notícias, né? E aí, eu acho que tem mais desses pontos que você mencionou, tipo o julgamento do cardeal Bettiu, o afastamento do McCarrick, entre outros, né? Aí eu acho que tem, e a questão da missa a tridentina também, eu acho que são gestos de consolidação, como eu estava dizendo, esse momento de consolidação. O que é consolidação? É dizer, olha, até aqui a gente estava em transição. Daqui para frente, acabou. Não é mais transição. A gente já sabe o que dá certo e o que não dá certo. A gente estava em transição. Agora não é mais transição. Acabou, entendeu? Então, essa questão da missa tridentina, por exemplo, até a gente nem pode falar mais o rito extraordinário, porque não tem mais Não tem mais. extraordinário. Tem um rito apenas romano, né? E tem esse que é o antigo, que ainda, né? Mas, assim, não é mais eles não são feitos para conviver, né? Não é para que eles convivam para sempre. É para que gradualmente, né, no futuro, esse rito antigo deixe de existir e fique valendo um rito, assim pelo menos eu interpreto, o rito romano moderno, aquele contemporâneo, né? Então, assim, é para dizer, olha, a gente estava aqui numa transição em que os dois ritos conviviam, muito para muita gente, esse é mais importante que aquele e tal, ok. Bento XVI fez um gesto, né, de acolhimento para essas pessoas que gostam de rezar no rito antigo, mas, assim, o Papa Francisco diz, ok, a gente já viu o que aconteceu, né, e agora chega, assim, vamos, quem quer rezar, pode rezar, mas, assim, não vamos expandir o rito antigo. Não vamos permitir que os dois convivam eternamente. Mesma coisa, problema do julgamento, né? Essa mentalidade de que os cardeais têm privilégios, de que eles têm uma dignidade, não sei o quê. Ok, isso existiu no momento histórico, né? Faz parte do caminho da igreja. Mas para algumas coisas, a dignidade deles é a mesma, né? De outras pessoas, a dignidade humana é a mesma. Então, assim, não pode ter uma lei que funciona para leigos e uma lei diferente para cardeais se eles cometeram o mesmo crime, né? Que história é essa, né? Que o julgamento tem que ser o mesmo. Então, assim, é esse tipo de coisa. Isso aqui não dá mais nessa sociedade de hoje. Então, Por isso que eu digo corta que isso é um elemento cordão. bastante novo, né? Que a gente não tinha visto, né? Isso acontecer, por exemplo. Sim. Vou passar aí para a Mirth agora. Ela está bem pertinho lá, viu, Felipe? Então ela pode saber de uma coisa. Tá, vou falar, Mirth? Não, então, é isso mesmo, porque assim, como que acontecia o julgamento do cardeal? Ele era enviado para uma corte especial, né, que é a chamada Corte de Cassação do Vaticano. Então, agora, o Papa Francisco volta a algumas casas e ele passa a ser julgado, melhor dizendo, em todas as instâncias, como qualquer outra pessoa. Então, ele vai para o Tribunal Comum, vai depois para o Tribunal da Segunda Instância e vai, por fim, para a Corte de Cassação. Para vocês terem uma noção, essa Corte de Cassação, ela acabava servindo só para o julgamento de cardeais. Porque, inclusive, aqueles que julgam, né, esses casos especiais são cardeais. Então, o Papa Francisco ele faz uma reforma das estruturas e a gente também precisa analisar que ele faz uma reforma da Cúria Romana também, que até isso a gente precisa analisar. As reformas da Cúria Romana que foram sendo realizadas no decorrer da história, elas focavam só no estrutural. Vamos criar um pontifício conselho aqui, vamos fundir alguns dicastérios. O Papa Francisco também faz isso, mas ele tem a preocupação de fazer uma reforma da linguagem, e é esse o carro-chefe da reforma do Papa Francisco. A gente tem que reformar a forma de nós comunicarmos essa igreja. A igreja ela precisa ser mais acessível na forma de comunicar. Então, a gente pode perceber, se a gente for traçar aí os últimos 8 anos de pontificado, que ele começou mexendo justamente na comunicação,
para depois ele, então, encorpar outras formas de reformar a igreja. O fato de ele criar um conselho de cardeais. Minha gente, é a primeira vez na história da Igreja Católica que um Papa cria um conselho de cardeais que é externo à Cúria Romana. São pessoas, claro que curiais também fazem parte desse conselho, mas ele pega pessoas de fora para reformarem a Cúria. Por quê? Para dar essa visão de fora para a Cúria Romana, porque a Cúria Romana, a antiga corte papal, ela foi criada para auxiliar o Papa, para auxiliar a igreja. Claro que, quando existia a corte papal, a visão de igreja universal era muito restrita à Europa, mas depois isso mudou de figura. Então, assim, o Papa Francisco quer resgatar a Cúria Romana da própria Cúria, ele quer realmente revolucionar essa instituição e reformar a forma de reformá-la, como eu disse anteriormente. Basta a gente olhar para o Concílio Vaticano II, quando João XXIII pegou todos os cardeais de surpresa e disse que ia convocar um concílio, que eu não sei como teve cardeal que não morreu naquele momento, quando recebeu essa notícia, né? Que ele acordou um dia, João XXIII, sem contar com nenhum auxílio de ninguém, ele não perguntou para ninguém, disse, olha, eu estou sentindo que a gente tem que convocar um concílio. E os curiais, espera aí, mas o senhor quer continuar o Concílio Vaticano I, que foi parado por causa da Guerra Franco-Prussiana? Ele disse, não, é outro. Outro? Olha, alguns passaram vivos dessa notícia aí, eu digo que esses aí são fortes. Eu acredito que outro susto semelhante talvez tenha sido da renúncia de Bento, que também sem dúvida. Né? E depois da chegada de Francisco, né? Que aí foram 2 sustos seguidos, né? O anúncio do Bento e chega Francisco abalando o Bangu aí, como a gente diz. Os jesuítas ficaram meio preocupados quando viram o Bergoglio lá em cima, levaram um susto. É verdade. Pois é. Então, quando o João XXIII na verdade, ele promulgou a abertura do concílio, ele também convocou o sínodo romano, né? O sínodo justamente para se voltar para a Igreja de Roma. Papa Francisco faz algo parecido, porque ele também está fazendo o possível para que, de fato, o sínodo da Igreja italiana ele possa, então, criar um ritmo muito mais sólido, né, em comparação ao passado. Então, o Papa Francisco mexe na casa que está próxima a ele, mexe também na casa universal, digamos assim. Então, é a reforma da reforma. A gente tem que analisar dessa forma. As reformas que foram feitas antes de Francisco, elas são muito diferentes. Basta vocês darem uma procurada aí que vocês vão ver a diferença e o que ele propõe, o que ele se propõe a fazer pela própria igreja, né, através do seu modo de governar. Obrigado, Miss, pela sua, digamos assim, pela sua opinião, pelo seu modo de ver, de interpretar, que também eu confesso que nos enche também de esperança, né? Porque a igreja, a pergunta, a crise na igreja, ok, estamos em crise, já foi dito no início, sim, porque estamos aí, a sociedade está em crise, o ser humano está em crise, mas ao mesmo tempo a gente vê tantas oportunidades e possibilidades que se abrem diante de nós. E o nosso esforço como católicos, neste momento da história, é ajudar a igreja a abrir os olhos, talvez, para este momento histórico que estamos vivendo. Não é? Que, como você bem disse, foi um susto após o outro. Né? Veio o Vaticano II, depois de 60 anos veio a renúncia de Bento, aí Bento dá um impacto muito forte na sociedade, a gente pode dizer na sociedade, porque isso impacta. Depois vem Francisco com um pontificado muito impactante, com gestos que nos convidam, de fato, a uma crise. De perguntar, mas não foi sempre feito assim? Por que agora está sendo feito assim? Isso Jesus também fez. Então, a gente precisa, de verdade, como católicos, nesse momento, apoiar e incentivar. Então, a gente vai voltar já. Estamos já quase terminando a nossa live, chegou o nosso tempo. Eu quero pedir a Felipe que ele veja o livro dele, os livros, para apresentar aqui para a gente também, tá certo? Pode pegar aí, Mirth também, se tem alguma coisa para apresentar. Mirth está preparando os livros dela ainda. Não sei se já tem, mas em breve terá. Estou. Primeiro o livro da tese, depois que eu terminar o livro da tese, eu faço outro livro. Vamos lá, já estou ansioso para ver. Depois que fizeram uma pergunta aqui, se a nossa live ela fica gravada, fica sim. No mesmo link que você recebeu, você pode assistir depois e compartilhar. Não esqueça de curtir aqui o nosso encontro, né? Dê uma curtidinha. Não esqueça de seguir o meu canal aí no YouTube. E também eu vou colocar aqui o endereço de Mirtes e Felipe lá no Instagram.
O primeiro é de Mirth, né? @Mirth Medeiros, lá no Instagram, e Domingues, @DominguesFio, tá bom? Para quem quiser segui-los também lá no Instagram. Vocês têm canal no YouTube? Não tenho canal, Não. não. Não dá Ainda tempo, não. tem coisas demais já. É verdade. Já tem Instagram e Twitter para alimentar, padre. Eita, haja tempo, viu? Então, por isso, quem quiser seguir, saber das novidades, sempre tem, eu sigo os dois, passa lá no Instagram e segue também a Mirth e o Domingues, e o Felipe Domingues, né? Porque vale a pena, sempre tem novidade, né? E eu gosto muito. Felipe, por favor, apresente seu livro para a gente, fale um pouquinho para a gente. Não, eu só queria mostrar, né, esse livrinho aqui que eu ajudei a organizar, caminhar juntos, está aparecendo certo, né? Não está de trás para frente. Tá. É um livro que eu participei do Sino dos Bispos sobre os Jovens, né? E os brasileiros que estavam lá escreveram artigos com reflexões, né, sobre o período do sínodo e coisas para serem aplicadas após o sínodo, né? A gente acabou falando um pouco de sinodalidade, mas numa próxima a gente pode dedicar mais tempo. Esse tá pela Paulus e também tá com desconto, porque é aniversário da Paulus, de 90 anos, está saindo pelo site R$17,50. Então tá bem baratinho. Então pode encontrar no site da Paulus, não é isso? No site da Paulus. Eu coloquei o link aí no chat, mas vocês acham também nas livrarias, em todo lugar. Obrigado. Tem outro, que é o livro do doutorado, mas está em inglês, mas está na Amazon também. Se procurar meu nome lá, vão achar o livro que eu escrevi para o doutorado. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Bem, e como a gente sabe, há pessoas do Brasil inteiro participando conosco, né? Desde o Nordeste ao Sul, ao Centro e tudo mais, Norte. Então, é uma alegria criar esse momento através da internet para a gente conversar e aprofundar esse momento. Eu queria pedir agora que, diante da nossa conversa, né, vocês pudessem ir pouco a pouco, já partindo para as últimas palavras, a última reflexão, porque é um tema, de fato, instigante que pede muito tempo, né? A gente não vai esgotar o tema todo em uma hora. Então, eu queria desde já agradecer a vocês, a tantas pessoas que estão aqui conectadas, e também abrir para que vocês pudessem dizer as últimas palavras de forma livre, né, às pessoas que estão participando conosco. Primeiro as damas, né? Claro. Aí, Mirth. Então, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela paciência das pessoas que nos acompanharam aqui, agradecer muito pela presença de vocês. Eu acho que a gente precisa criar esses espaços de reflexão, né, em relação ao pontificado do Papa Francisco, que vem sendo desprezado por muitos, e muitos querem amá-lo, mas não o conhecem a fundo, né? Eu acho que é importante a gente... nós estamos vivendo um momento histórico com esse pontificado, histórico mesmo. Se a gente for puxar aí um fio da história da igreja, a gente vai analisar a partir dessa perspectiva, como eu relatei aqui em muitas colocações que eu fiz no decorrer desse bate-papo. Então, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de tentar enxergar a igreja pelas lentes do pontificado do Papa Francisco. Isso é muito importante. Com certeza, se nós nos propormos a entrar nesse caminho de debate, né, em relação ao pontificado, em relação à proposta que o Papa Francisco faz, não só para a igreja, mas além muros da igreja, para a sociedade, né? Ele quer ir ao encontro da sociedade que está em crise, como o Felipe bem colocou, através da mensagem cristã, que é a que ele pode dar, que é a que ele é capaz de dar. Então, eu acho que precisamos repetir, padre, esses momentos para que a gente possa, então, nos enriquecer a vicenda, como se diz em italiano, né? Reciprocamente, que a gente possa, então, enfim, oferecer para as pessoas esses momentos que são muito ricos. Muito obrigado, Mirth, pelas suas palavras. Felipe? Então, para 2 pontos rápidos, né? O primeiro que eu gostaria de deixar, para a gente tomar muito cuidado com as informações falsas, né? Que estão aí na internet, nas redes sociais, sobre o Papa, né? Frases fora de contexto, atribuições de coisas que ele não disse. Então, assim, sempre que aparecer uma fala do Papa, mesmo que seja uma citação do Bom Dia no WhatsApp, joga no Google, vê de onde veio isso, porque tem muita coisa que ele não falou, e aí a gente cria toda uma ideia, né? E sempre se questionar quem está divulgando isso, de onde veio, quem está interessado em desqualificar a autoridade moral do Papa, quem são essas pessoas? Então, ser um pouco mais crítico.
E a última coisa é esse ponto da sinodalidade, né? Que a gente pode conversar mais outra vez, mas nós vamos ser todos chamados a participar desse processo sinodal, que é um processo em que todos os fiéis vão ser consultados de uma forma ou de outra, né, nas dioceses, dos movimentos e tal, para dizer como é que a igreja está fazendo as coisas, se ela está fazendo bem, se não está, onde está indo bem. Então, assim, vamos ficar com a antena ligada sobre isso, vão aparecer várias oportunidades aí de participação, e o Papa quer mesmo que a gente fale abertamente dos problemas, das coisas boas, das boas iniciativas, e, enfim, vamos aproveitar e ficar de olho nesses próximos 2 anos aí, vai ter muita coisa nesse sentido. Obrigado de novo. Obrigado a vocês dois. E, inclusive, Felipe, a sua fala me faz lembrar do Conselho Eclesial, né, da Amazônia, né, que está aí acontecendo já, não é? Como fruto também do Sínodo da Amazônia. Então, eu acredito que em breve valeria a pena a gente voltar com outros temas e falar um pouco mais sobre esta participação de um modo sinodal, já que não é um conselho episcopal dos bispos, mas um conselho eclesial, onde a gente vê muitos homens, mulheres, né, indígenas, religiosas, várias classes, digamos assim, vários grupos da sociedade participando, opinando, e você tem toda a razão. Todos seremos chamados, de alguma forma, a opinar neste momento da igreja, principalmente com a internet, não é? Quando eu clico, quando eu compartilho, quando eu participo de uma live, querendo ou não, eu também estou opinando, né? Eu estou me engajando, e hoje na internet isso é muito, muito importante, né? Esse engajamento, quando a gente participa e apoia. Isso me faz lembrar o padre Adolfo Nicolás, que foi geral nosso dos jesuítas, quando eu estava em Roma. Ele teve um encontro conosco, os jesuítas, e ele dizia, é muito importante que os jesuítas, porque foi perguntado a ele, o que a gente pode fazer para apoiar, né, o pontificado de Francisco? Ele dizia, cada um na sua área, façam aquilo que tem de fazer. Se é na filosofia, faça o que tem de fazer. Se é na teologia, pois apoie teologicamente. Se é na comunicação, pois apoie na comunicação. Quer dizer, cada um de nós, a gente pode fazer a nossa parte. Não é? Porque às vezes, não sei, a gente pensa que a reforma que a gente tanto espera, ela começa de cima para baixo. Não é? Vem o Papa vai decidir. Mas nem sempre adianta, porque um documento pode ser engavetado. Não é? Então, normas podem ser engavetadas. Então, é preciso que haja, de fato, um compromisso, não é, do povo de Deus em apoiar e sustentar esse pontificado, não é, que é tão importante. Bem, assim a gente vai quase terminando. Eu quero lembrar a todos que estão presentes, não esqueçam de curtir a nossa live de hoje com Felipe Domingues e com Mirtes Medeiros, não é? 2 jornalistas vaticanistas que participam da vida ativa da igreja, que estão nos ajudando hoje. Não esqueça de curtir, também de compartilhar. E quem quiser assistir de novo, volta nesse mesmo link, tá bom? E participa conosco. Não esqueçam também de seguir o canal, é muito importante. Agora, eu quero lembrar que sábado à tarde, às 15 horas, teremos um encontro inaciano, não é? O tema será Inácio de Loyola, o reformador interno da igreja. Quem vai falar com a gente é o Edson Domingos de Mello, tá certo? O tema está relacionado à revista de Itaici, de número 124. Então, na revista de Itaici, você vai encontrar este tema. Você pode ler e aprofundar para quando chegar no dia da live, você já está por dentro, tá certo? E quero lembrar também que no sábado, às 19h30, eu tenho um encontro também com a Monja Cohen, quando a gente vai falar a respeito da meditação nos dias atuais, que é uma promoção do SECREI, da Casa de Retiro, o Centro de Espiritualidade lá de São Leopoldo do Sul. Então, são todas oportunidades de a gente aprender um pouquinho mais, de aprofundar o nosso chamado e aquilo que Jesus quer para cada um de nós. Pois quero terminar, Felipe e Mirtes, com um pequeno texto, mais uma vez, do Papa Francisco, que está no livro Francisco, Papa da Esperança, que eu acho fantástico. O Felipe deve lembrar bem desse texto, já que ele esteve muito envolvido aí com o Sínodo da Juventude. Mas esta fala do Papa Francisco, não é? Para mim, ele fala isso para a multidão, para a igreja. E ele falou aqui no Brasil, acredito,
não é? Na Jornada Mundial da Juventude. Ele diz: através de vocês entra o futuro no mundo. Também a vocês eu peço para serem protagonistas da mudança. Continuem a vencer a apatia. Olha só, não é? Continuem a vencer a apatia, dando a resposta cristã às inquietações sociais e políticas que estão surgindo em várias partes do mundo. Interessante, não é? Segue o Papa. Peço-lhes para serem construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor, queridos jovens. Por favor, não olhem da sacada a vida. Mergulhem nela como fez Jesus. Então, é mais uma passagem aqui do livro Francisco Papa da Esperança, que pode nos ajudar a aprofundar esse pontificado como a gente fez hoje. Por isso eu quero agradecer de coração a Felipe, muito obrigado, boa noite. A Mirth, muito obrigado, boa noite, pelo tempinho que vocês tiraram, não é, para essa conversa. E vocês viram que o pessoal está pedindo, não é, mas vocês voltem. Então, o pessoal está pedindo, em breve, quem sabe. Vamos combinar. Vamos combinar, não é? No horário possível para a Mirth, porque ela fica até tarde da noite na live dela lá do Instagram, não é? Até tarde da noite de madrugada. A gente pode combinar, Mirth, um horário durante a tarde, não é? No outro momento em que você não esteja com sono. Tá certo? Pois muito obrigado a todos. Quero agradecer de coração. E vou terminar dizendo, rezemos pelo Papa Francisco. Teve uma pergunta, inclusive, ali sobre a saúde do Papa. Mas, graças a Deus, a gente está vendo que, pouco a pouco, ele está retomando todas as suas atividades. E que parece que está muito bem. Inclusive, emagrecendo um pouquinho, que ele precisa muito, né? Isso é muito bom. Por isso, eu quero mesmo agradecer a presença de tantas pessoas, né? De Pernambuco, do Espírito Santo, não é? Da Bahia, do Ceará, do Rio de Janeiro, do Paraná e tantos lugares que estão aqui presentes. São Paulo, né? E tantos lugares, tá bom? Minha gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês. Boa noite e até a próxima live. Não esqueça de seguir aí os nossos canais no Instagram, né? Da Mirtes, do Felipe e o meu também. Um abraço grande, Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.